Bom dia, pessoal! Vamos para mais uma aula de Química. Hoje nós vamos ver substâncias e misturas. Vamos começar? A substância pura, ela também pode ser chamada de espécie química, ou também simplesmente só substância. Aí o que vem a ser essa substância pura? A substância pura é um material único, isento de outros materiais e que apresenta constantes físicas bem definidas e invariáveis. Essas substâncias puras, elas tanto podem ser simples, como podem ser também compostas. Lembra da última aula? Simples, quando apresenta apenas um elemento químico, composta, quando apresenta dois ou mais. Mas o que vem a ser as constantes físicas? Que a gente não sabe, professora. Então, vamos conhecer algumas delas. As 4 principais são essas aqui que estão no nosso material. Primeira, constante física. Todas as substâncias puras, elas têm o mesmo ponto de fusão. Então, se a substância possui o mesmo ponto de fusão, ela é uma substância pura. E o que é o ponto de fusão? A gente não lembra mais. Ponto de fusão é aquela temperatura onde a substância vai passar do estado sólido para o estado líquido. Segundo ponto, quando ela apresenta o mesmo ponto de ebulição. Mas eu também nem lembro mais o que é ponto de ebulição. Ponto de ebulição é a passagem do estado líquido para o estado gasoso. Então, quando a substância apresenta o mesmo ponto de ebulição, ela tem uma constante física. Terceiro ponto, o calor específico. O calor específico é a quantidade de calor necessária para aumentar em 1 grau Celsius a temperatura de 1 grama de material. Esse calor específico, a unidade de medida dele é calorias por grama vezes grau Celsius. E o quarto ponto é a solubilidade. A solubilidade é a maior massa do material que podemos dissolver em uma dada quantidade de líquido, a uma dada temperatura. Então, solubilidade nada mais é do que a capacidade que uma substância tem de se dissolver numa certa quantidade de líquido. Então, esses 4 pontos são os mais importantes das constantes físicas. E se uma substância ela tem esses 4 pontos fixos, eles são invariáveis, então a gente diz que essa substância é uma substância pura, ok? Sendo assim, um outro conceito para a substância pura pode ser também qualquer substância, simples ou composta, formada por átomos, moléculas ou aglomerados iônicos, todos iguais entre si. Então, esse conceito aí também é perfeito para a substância pura, ok? Vamos aos exemplos. O primeiro exemplo é o da água. A água, ela tem algumas constantes físicas fixas. Elas são invariáveis a uma determinada temperatura, a uma determinada pressão. Então, a água ela é um líquido incolor. Ela tem um ponto de fusão 0 graus Celsius, sempre. Ponto de ebulição 100 graus Celsius, ao nível do mar. E densidade de 1 grama por centímetro cúbico a 4 graus Celsius ao nível do mar. E o seu calor específico é de 1 grama por 1 caloria por grama vezes graus Celsius. Então, esses valores não mudam da água. A uma determinada pressão e a uma determinada temperatura, os valores são fixos, sempre serão esses, tá? Então, o sal comum de cozinha da casa da gente, é o cloreto de sódio. Então, ele é um sólido branco. O ponto de fusão dele é 801 graus Celsius. O ponto de ebulição, 1460 graus Celsius. A densidade é de 2,18 gramas por centímetro cúbico. A sua solubilidade precisa de 365 gramas de sal por litro de água a uma temperatura de 20 graus Celsius. Então, esses valores eles também são fixos de acordo com essas temperaturas e com as pressões. Então, são valores invariáveis. Então, a gente diz que esses valores são constantes físicas.
Essas constantes, onde é que elas existem? Onde é que elas estão? Existem livros específicos, artigos, que todos os químicos se baseiam, né, nesse livro, nesses artigos, para poder saber que aquela substância, por exemplo, que ele descobriu, é uma substância nova ou já é uma substância que já existe. Então, eles vão lá olhar quais substâncias estão catalogadas nesses livros, nesses artigos, para descobrir isso. Então, esses valores, eles são fixos. Então, toda vez que for fixo, a substância é uma substância pura. Existem outros exemplos também, ó. Tem aí. Gás oxigênio, O2. O gás oxigênio, ele também é uma substância pura, e uma pura simples. O gás nitrogênio, N2, também é uma substância pura, simples. Gás carbônico, CO2, também é uma substância pura, só que composta. Ácido nítrico, HNO3, ele é uma substância pura e composta. O metano, CH4, sua fórmula, ele é uma substância pura e composta. E o ácido clorídrico, que é o HCl, ele é uma substância pura e também composta. Ok? Vamos conhecer agora uma curva de aquecimento de uma substância pura. Toda vez que você vê um gráfico assim, ele é um gráfico de uma substância pura, porque o seu ponto de fusão e o seu ponto de ebulição, eles são fixos e eles são constantes. Aqui a gente vê estado sólido, primeiro tracinho reto, é o momento em que a substância começa a passar do sólido para o líquido. Então, a 35 graus Celsius, essa determinada substância está passando do sólido para o líquido. Depois ela fica no estado líquido aqui, até começar, quando chegar em 85 graus Celsius, ela começar a passar agora do líquido para o gasoso. Então, ela passa do líquido para o gasoso até ficar totalmente no estado gasoso. Então, você vai observar que o ponto de fusão e o ponto de ebulição, eles estão fixos, estão retos, estão a constante. Então, toda vez que você vê um gráfico assim, ele vai estar se referindo a uma curva de aquecimento de uma substância pura. Ok? Vamos agora responder o exercício. Primeiro quesito, ele diz: uma amostra de uma substância X teve algumas de suas propriedades determinadas. Todas as alternativas apresentam propriedades que são úteis para identificar essa substância, exceto, então ele quer saber a que não serve para identificar essa substância. Letra A, densidade. A gente viu a densidade da água, que a densidade da água era uma das constantes físicas, lá no exemplo da água, que é de 1 grama por centímetro cúbico. Então, letra A está errada, porque a letra A ela consegue identificar. Letra B, massa da amostra. A gente falou em massa, massa é uma propriedade geral. Então, a massa ela pode mudar. A massa, lembra que massa é relacionado a peso. Então, a massa ela pode mudar, só basta querer colocar mais substância ou menos substância. Então, a massa ela é uma propriedade geral, ela não é tão específica. Então, ela não serve para identificar uma substância. Então, a letrinha B está correta, né? Letra C, a solubilidade em água. A solubilidade em água, ela serve para identificar uma substância? Serve. A gente viu lá no exemplo que tinha solubilidade. Temperatura de fusão, na letra D, também serve. E temperatura de ebulição, também. Então, a única que não dá para identificar a propriedade, né, da substância é a massa das alternativas aqui. Então, letrinha B, ok? Segundo quesito. Quais das propriedades a seguir são as mais indicadas para verificar se é pura uma certa amostra sólida de uma substância conhecida? Então, ele quer saber quais são dessas propriedades que tem aí que serve para identificar que uma substância é pura. Então, letra A, cor e densidade. A gente falou alguma coisa sobre cor? Não. Cor
é uma propriedade organolétrica. Vocês devem ter visto ano passado, no nono ano. Então, cor é uma propriedade organolétrica e ela não serve para identificar. Densidade sim, mas cor não. Letra B, cor e dureza. Nenhuma das duas. Nem cor, nem dureza. Todas as duas também são organolétricas. C, ponto de fusão e densidade. Tá certo? Tá, né? Ponto de fusão, ele serve para identificar se a substância é pura e a sua densidade também, porque são valores fixos, são invariáveis. Letra D, cor e ponto de fusão. Cor, organolétrica. Ponto de fusão, tá certo, mas cor não. Então, letra D, errada. Letra E, densidade e dureza. Densidade tá certo, mas dureza não. Dureza também é uma propriedade organolétrica. Não serve para identificar se uma substância é pura. Então, certo, só tem a letrinha C. Ok?